Boa noite, meu nome é Shane. Nós vamos dar sequência à nossa série Valores. Queria dizer hoje que ser Montserrat é servir com humildade, eficácia e criatividade. Eu me lembro quando a gente encheu as cadeiras nesse salão pela primeira vez. Alguém se lembra desse processo? O primeiro culto aqui, quem se lembra desse final de semana? Foi uma limpeza tão punk. Assim, eu me lembro que era sábado, ou seja, sexta ou sábado, e eu entrava aqui, era só entulho de obra, assim, e a gente olhava aqui, tinha uns 50, talvez 80 pessoas, e vai dar para fazer culto amanhã aqui? E eu me lembro que a gente encarou aquele negócio, tinha coisa pesada, resto como é que chama esse? Lajota e tudo, muito entulho para carregar. E aí a última coisa que a gente fez foi preencher as cadeiras. Subimos com 800 cadeiras. E eu me lembro que aquela última cadeira, botamos uma criança em cima e subiram correndo com aquela pessoa sentada. Essa vai ser a última cadeira. E era assim, era uma corrente assim de pessoas, um passando uma cadeira para o outro, lá de baixo até aqui em cima. Como foi bom fazer parte daquele momento. Não sei se você se lembra de momentos de servir, onde você saiu daquele momento cansado, mas sabendo que você fez parte de algo importante e profundo. Hoje nós vamos falar sobre esse valor de servir. Fazer parte da Montserrat é servir com humildade, eficácia e criatividade. Agora, quando a gente montou os 12 valores da Montserrat, com a ajuda do Nishio, o Cláudio Nishio e o Raul, que está sentado ali, o Raul nos disse, olha, vocês estão embutindo mais do que 12, não estão me enganando. Eu sei que tem mais aí. Esse é um que tem uns 4 ali, mas na realidade o valor é servir. Mas a gente não conseguia dizer só servir. Nós precisamos servir de certa forma, com humildade, com eficácia e criatividade. Então, na realidade, eu sei que tem mais do que uma. Vamos dizer assim, para imaginar que é um valor bem explicado, vai ser uma pregação. Mas podia ser 4 pregações, mas vamos fazer em só um hoje. Então, servir com humildade, eficácia e criatividade. Vamos falar mais sobre servir hoje. E parte de servir tem a ver com uma das áreas que a gente serve, tem a ver com sair para viagens missionárias. Você pode servir aqui ou em outro lugar. Eu e a Michele estivemos servindo nos Estados Unidos as últimas 2 semanas com parte da nossa equipe. Foi o André Castanheira. Nós encontramos lá com o Sinuê, que é membro da Montserrat, que mora em Flórida, ex-atleta de futebol. E nós tivemos, então, traduzindo tanto para o André quanto para o Técio, mesmo que o Técio teve várias boas conversas em inglês, graças a Deus. A gente deixamos ele sozinho com americanos lá. Mas a gente teve um tempo junto de visitando algumas igrejas que enviaram eu e a Michele para o Brasil há 24 anos atrás. Inclusive a nossa igreja enviadora. Estivemos lá realizando um acampamento de futebol evangelístico. Está aí o André com a Laila, dando aula para as crianças pequenas. Depois tem uma hora, cada dia tinha uma aplicação evangelística, assim, aqui o Técio está fazendo uma competição de balãozinho com uma criança, com essa criança aqui, de 6 anos. Então, eu acho que se a criança conseguisse fazer mais do que o Técio fez um 36, foi mais ou menos, né, um 36 balãozinho, ele ia ganhar um prêmio. Mas se ele não conseguisse fazer tanto quanto o Técio, ele teria que pagar 10 apoios. É uma dinâmica que a gente aprendeu com o Ceflau, o Ministério de Esportes. E já que a criança não conseguiu fazer, entra lá o André na figura de Jesus, bota as crianças nas costas e paga o preço ali para ele, e a criança fica comendo aquele doce, enquanto o outro faz os apoios ali. Então, e ali a gente pode explicar, é isso que Jesus fez por nós. Ele entrou, nos deu de graça aquilo que a gente queria,
mas não conseguiria conquistar e pagou o nosso preço. Então, foi uma das maneiras que a gente explicou a salvação aquela semana. Depois o Técio pregou, foi muito profundo. Nós tivemos durante esse tempo uma parceria firmada com essas duas igrejas, uma em South Dakota, outra em Montana. O de South Dakota é uma igreja que tem 6 campos, e nós estamos aprendendo com eles como o lado digital, de como poder ter vários campos, que eles conseguem fazer isso. E um dos campos deles é uma igreja só de surdos. Então foi muito legal estar junto com eles lá, nesse ministério, e ver como eles fazem isso. Então, Deus proporcionou vários momentos importantes. Uma delas foi, nas duas igrejas a gente pôde falar sobre tudo que Deus está fazendo aqui, e começamos um mentoreamento com os 2 pastores de como eles podem começar a ter as células e discipulado 1 a 1, como estamos vivendo aqui. Então Deus está permitindo que a gente retorne para os Estados Unidos agora com parte da nossa equipe para ministrar para as igrejas que nos enviaram para cá, e para levar um pouco do que Deus está fazendo aqui, para até mudar a cultura das igrejas lá. Interessante isso, como Deus está permitindo. E vamos estar mentoreando esses 2 pastores, o pastor John e o Curtis, que vão vir aqui com suas equipes para conhecer a Montserrat e ter esse relacionamento. A gente também foi abençoado por neve no meio do verão americano. É difícil imaginar, mas lá estava rachando o sol. E na volta para Texas, onde a gente ia deixar a Tess Martinha pegar o voo, passamos pelo Parque Yellowstone, não vimos o Zé Colmeia, mas a gente passou por ali e passamos. É interessante, em 1 hora tu estava na chuva, passamos por um morro, pegamos neve, depois solão lá embaixo. Então realmente temperatura bem diferente, mas aí está infelizmente o André tomou uma bolada de neve na nuca, e está aqui o Técio de chinelo na neve, né? Ele não estava preparado, mas ele congelou os dedos lá, mas a gente teve um tempo muito legal. Eu consegui realmente enfiar uma bola de neve na orelha dele. Foi bem legal. Poucas oportunidades que a gente consegue fazer isso com o nosso pastor sênior, mas foi legal. De qualquer forma, foi um tempo abençoado. E nós não é só essa viagem que nós fizemos agora, mas temos mais no segundo semestre. Queria convidar as pessoas que estão indo para Camboja, que estão aqui, para vir aqui para frente. Outra maneira de servir, em termos globais, é enviar missionários para abençoar nossos parceiros em outros lugares do mundo. Então, Camboja é a nossa viagem missionária segundo semestre. A igreja levantou aqueles fundos para construir uma sala de escola na Camboja o ano passado. Se lembra disso aí? Quem é que participou nas células daquelas ofertas? Graças a Deus. Estamos indo lá para ver essa sala de escola, para ver a igreja que eles estão plantando lá. E eu queria que a Annelise, que é a nossa líder da viagem, a Michelle pode vir aqui dar um abraço na Annelise. A Michelle está comigo em tudo aí. E a Annelise, nos fala um pouco sobre essa viagem aí. Boa noite, igreja. Eu sou a Annelise. Então, compartilhando um pouquinho da nossa viagem, o objetivo da nossa viagem é estendendo a mão e multiplicando a visão. A gente quer multiplicar o que nós estamos vivendo aqui, está dividindo com a igreja de lá, que está começando no Camboja. Então, a gente tem 4 objetivos bem definidos. O primeiro objetivo é estar investindo no amor e cuidado do povo e dos missionários. Então, para estar investindo no povo, especialmente na escola, que está começando, que é numa comunidade bem carente, a gente vamos estar levando como igreja, então a gente precisa que vocês participem disso também. Vamos levar escova de dente, pasta de dente, esse material dental, itens nessa área de saúde, assim que a gente vai estar levando. Vamos estar investindo também nos missionários, queremos estar levando presentes. A equipe é um casal de missionários e mais 3 missionárias que fazem parte do projeto no Camboja. Vocês podem estar investindo também na nossa equipe, em recursos, milhas, como o Senhor te chamar para estar participando. O outro objetivo é também estar investindo, estar participando da plantação de igreja que está acontecendo no Camboja. Então, a gente vai estar também levando ferramentas que nós, como igreja, temos vivido. Vamos estar levando mapa, vamos estar levando várias coisas que nós temos aprendido e que a gente quer que eles também possam estar crescendo com o que a gente tem recebido do Senhor. Outro objetivo da viagem é preparar o meu envio missionário. Então, para isso, eu preciso que vocês orem muito, muito por isso, que vocês possam estar participando ativamente desse envio missionário. Orem para o Senhor estar direcionando, mostrando os passos, que a gente, como igreja, como que nós vamos estar nos relacionando com a missão Adore, como que vai ser
a nossa participação nisso. Então, é muito importante que a igreja seja ativa nisso também. E o último objetivo é também estar inspirando a nossa igreja a viver missões globais. O Senhor nos chamou para fazer missões aqui, nós já temos feito isso também, no estado, no Brasil, em todo o mundo. Então, a gente vai estar fazendo isso lá também. Só na questão do preparo do meu envio para lá, a viagem tem 14 dias, mas eu vou passar o mês inteiro lá para estar conhecendo mais a missão e também vou para a Tailândia para conhecer a base nova que eles vão começar. Então, isso também faz parte da nossa viagem. Apesar da viagem ter 14 dias, para mim ela vai ser um pouco maior. Então, vai ser um tempo bem especial de estar conhecendo mais sobre a missão e estar investindo no que o Senhor tem feito aqui. E a gente vai estar multiplicando lá. Eu queria te convidar para estender sua mão para a nossa equipe aqui, pedir para que Deus possa abençoar. Deus, eu peço que você possa levantar os recursos, levantar a equipe, levantar tudo que é necessário para a gente poder estar lá abençoando esse ministério novo na Camboja e também preparando a Annelise para a vida de missões que você tem chamado ela para viver, inicialmente na Camboja e depois na Tailândia. Deus, eu peço que você possa fazer da nossa igreja uma igreja que tem uma visão missionária, que nós enxergamos o mundo como a nossa casa, Deus, um mundo que a gente não pensa nos lugares distantes como impossíveis de chegar, mas que a gente possa pensar nelas como lugares que você nos enviou para ir, para ser fiel à grande missão que Jesus nos deu de fazer discípulos em todas as nações, Deus. Então, que a gente possa ter, mesmo no meio desse tempo que às vezes é difícil no Brasil, nesse momento de recursos, que não venha faltar recursos para a gente estar chegando lá e abençoando aquela nova plantação de igreja, preparando o espaço onde a Annelise vai ali nos representar como missionária na Ásia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado aí, pessoal. Eu tenho um desafio para vocês. Pode sentar. Tudo que a gente fala aqui, a gente traz essas perguntas. O que Deus está falando para mim, né? O que Deus está me dizendo? E eu queria te convidar sobre Camboja, fazer essa pergunta, né? O que Ele quer que você faça sobre a viagem para Camboja? Com certeza, Deus vai falar daqui até novembro. Algo bem pessoal com todos nós, mas eu queria que você, essa semana, orasse sobre isso. O que Deus quer que eu faça sobre essa viagem para Camboja? E não só isso, entre em contato com a Annelise para saber como você pode ajudar. Então, a Annelise é a nossa missionária, esse é o ano do envio dela, nós estamos com muita alegria sobre isso. Então, você quer ajudar, Deus colocou talvez um valor no teu coração, milhas, alguma coisa. A Annelise é a pessoa-chave para entrar em contato, para poder se envolver com essa maneira de servir. Então, nós estamos falando hoje sobre servir. Nós vamos ver, talvez o principal símbolo de servir, eu acredito que seja uma bacia e uma toalha. Por quê? Eu me lembro que quando eu e a Michele terminamos um treinamento com missionários para vir para o Brasil, nós estávamos nos formando naquela semana do treinamento missionário e o pessoal estava dizendo, então os pastores vão estar chegando ali pelo palco, eles vão estar te esperando lá, tu passa aqui, e aí tu recebe tua toalha e tu vai ali. Eu disse, receber a toalha? Então era a formatura de missionário. O que é a toalha, né? Será que vai ter piscina lá, alguma coisa? Eu fiz aquela pergunta que eu não deveria ter feito. Por que a toalha? Acho que eles esperavam essa pergunta aí. Por que a toalha? Porque nós estamos te enviando para o mundo para lavar os pés das pessoas e servir pessoas no mundo inteiro. Tá certo. Por isso a toalha. A formatura não era uma gravata, não era, né, um certificado, era uma toalha. E um dia, quando a gente enviar a Annelise para a Ásia, nós vamos dar uma toalha para ela aqui. Para ela ir lá e servir as pessoas como Jesus nos serviu. Quando eu penso em serviço, nós não podemos ter maior exemplo do que Jesus Cristo. Em João 13, ele diz assim, era aquela noite que ele foi preso, né? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Agora preciso dar uma pausa aqui. Quando a gente pensa em servir, às vezes, uma desculpa que surge aqui, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para servir.
eu estou quase no final da semana, eu estou quase no final do meu período de ministério, ou estou quase entrando em férias. Sempre tem alguma desculpa que a gente não tem tempo para servir. Só que Jesus estava no final do tempo dele aqui na terra, a última noite com seus discípulos, mas ele não pensava que não tinha tempo para servir. Aliás, estando no final, é que a gente tem que intensificar o serviço. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor até o fim resolve nosso problema com o tempo. Sabe, talvez você está aqui alguns anos na Montserrat, ou recém chegou. Você já ouviu falar sobre discipulado, já ouviu falar sobre célula, já ouviu falar sobre maneiras que você pode servir no berçário, sei lá. E talvez você tenha tido esse pensamento, mas eu não tenho tempo. Quero te chamar para reavaliar essa frase. Porque quem ama até o fim, sempre tem tempo para servir. E nosso exemplo é Jesus Cristo. Naquela noite, uma noite que ele podia ter dado tantas desculpas, mas essa é a noite que eu vou ser preso, essa noite que vai ser minha última noite de talvez ter um churrasquinho, sei lá, vai ser minha última noite de sair com meus amigos. Não, mas aquela noite em que ele serviu. Então, sempre tem tempo quando o amor resolve nosso problema com o tempo. Não só isso, diz aqui que estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Outra desculpa para a gente não servir é a gente dizer, olha, mas tu não sabe as pessoas que estão na minha frente. Estão tramando contra mim, eles falam de mim. Eu já peguei até fofoca contra mim. Como é que eu vou servir essas pessoas? E Jesus está ali com o Judas ali sentado no meio, já traiu, só está esperando o momento certo para dar o endereço, para ele ser preso. Por isso que Jesus foi bem astuto, ele não deu o endereço, foi secreto, assim, onde ia ser aquela última ceia, para que Judas não tivesse tempo para prender ele ali. Ele queria aquele tempo precioso com seus servos, para lavar os pés deles. E depois ele saiu dali, Judas sai e sabe que ele está indo lá para o jardim onde foram muitas vezes antes. Então ele vai e leva os guardas para lá. Mas não é desculpa dizer que as pessoas diante de ti não são dignos de serviço, porque Jesus lavou os pés até de Judas ali. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Quando você vai servir, você não vai receber sua identidade e sua autoridade para servir das pessoas que vão gostar ou não do seu serviço, ou vão te aceitar ou não. Você vai receber sua autoridade do Pai. É Ele que diz quem você é e quem você será. E Jesus estava confiante que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então ele podia servir tranquilamente os seus discípulos, inclusive o próprio Judas, porque a sua identidade estava segura com o Pai. Continuando no texto, diz, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Às vezes a gente não serve, a desculpa é, eu já passei desse nível. Eu não posso servir daquele jeito porque eu já fui promovido além do lavador de louça. Talvez o homem às vezes pense, não, eu estou trabalhando, então em casa eu não posso lavar a louça. Não posso trocar uma fralda, não posso fazer essas coisas. Bem, hoje à tarde, não foi só por causa da mensagem, mas é porque tinha um monte de louça mesmo. Eu tive a oportunidade de lavar várias louças, né? Glória a Deus. Mas o almoço foi incrível que a Michele fez. E a gente estava ali num tempo gostoso de discipulado. Então a gente aproveitou, consegui lavar uma pilha de louça lá. Quero dizer para vocês, homens, nós não somos promovidos acima do privilégio de lavar louça. E na igreja, eu me lembro no final aqui do nosso MDA, conferência MDA, tinha uma galera limpando aqui, e com muita alegria, sabe? Foi até 1h mais ou menos, e eu me lembro que um guri, o Maidaninha, o filho dos Maidana, dizendo assim, 1h, estou pilhado, tem mais alguma coisa para fazer? Quero limpar. E eu estava ali, novamente, lavando louça. Graças a Deus. É um lugar que eles me botam, que não vai atrapalhar muito, né? Bota ali para lavar louça. Mas sabe que era tanta alegria o povo que estava aqui limpando e fazendo aquela limpeza para o próximo dia por causa do culto. Está tudo pronto. Aquela livraria estava lá embaixo, tinha que trazer para cima. Mas quando você serve e você entende que
não estou acima do nível para fazer aquela coisa, você está se encontrando mais parecido com Jesus. Mas uma das desculpas para não servir, olha só, Jesus tinha vindo do Pai, ele estava aqui, vai voltar para o Pai. Se tinha alguma pessoa que podia dizer, olha, eu não preciso servir porque eu sou acima disso, com certeza era Jesus. Mas ele está ali ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Muitos de nós nos levantamos para exigir nossos direitos. Só que Jesus se levantou para poder se ajoelhar e servir. Quando a gente pensa em ser um membro da Montserrat, porque é isso que nós estamos falando sobre valores, né? Ser membro aqui dessa igreja é você ter o coração de servo. Você dizer, eu quero servir. Eu quero fazer parte daqueles que colocam o seu orgulho para o lado e servem ali em nome de Jesus. Nós temos um grande exemplo, que é Jesus. Em Lucas 22, a mesma história, texto diferente, nós aprendemos um pouco mais do que aconteceu aquela noite. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado o maior. É difícil acreditar que na presença de Jesus, e está ali lavando os pés, e o cara olha para o lado e diz, olha, eu acho que eu sou maior que você, no reino dele. Né? Como é que eu sou maior que você no reino do cara que está lavando os pés? É ridículo, mas o ser humano tem uma capacidade de ridicularidade, de começar a se pensar como alguém importante. Que Jesus está ali, o rei do reino está ali lavando os pés, e os discípulos discutindo sobre quem era maior, né? Só que a gente entende, e Jesus entendia por quê? Porque nós conhecemos o sistema desse mundo. E Jesus diz, olha, vocês conhecem bem o sistema do mundo. Obviamente, vocês conhecem o sistema do mundo, né? Vocês estão aí interagindo nesse sistema. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Então, existe no sistema do mundo a parte que todo mundo quer chegar ao topo do pirâmide. Só que ele diz, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, de cabeça para baixo, o reino de Deus é diferente. Ele diz, quem está no reino de Deus, o último será o primeiro. O maior será o que serve. Olha só, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Hoje, no nosso panorama de livros sobre empresariais, livros que nem são evangélicos, sobre liderança, tomou conta do mundo corporativo o conceito do líder-servo. Todo mundo sabe que é isso que dá certo. Talvez até não dão crédito para Jesus, que foi o que veio e mudou o contexto, porque antes disso, nossos grandes líderes, o Genghis Khan, lá o César, né? O Alexandre o Grande, era assim, você vai obedecer ou morrer. Aí Jesus vem e ele lava os pés de Judas. O líder servo é o líder que se destaca no mundo. Então tem muitos livros sobre líder servo. Eu tenho 3 favoritos meus, From Good to Great, Leaders Eat Last, né? Os líderes comem por último. E esse último tem em português, que é Lidere como Jesus. Esse livro aí, precisamos pegar lá para nossa nossa livraria, que tem relatos de grandes empresários, tipo o CEO de Walmart, Lockheed Martin, que fazem jatos, e grandes CEOs que eles têm célula na casa deles, ou pequeno grupo, ensinam na escola dominical, mas são pessoas que aprenderam o que eles exercem na sua função, olhando Jesus Cristo, o líder que é servo. Então Jesus diz assim, ó, não é o que está, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas no reino de Deus não. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Queria te convidar para pensar sobre esse primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, sendo um servo. O que Deus está te falando sobre isso? Sua família te reconhece como um servo? Pronto para amar mesmo nos tempos difíceis? O melhor parâmetro é a sua família. Pergunta para eles essa semana, você me considera, seja honesto, eu sou um servo aqui em casa? Homens de família. Pergunta para tua esposa, pergunta para seus filhos, você enxerga teu pai como um servo? Ou você fica mandando eles fazer as coisas sem respeito para eles, para
a identidade deles. Vai lá, pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Ou você é um servo. Você vai e às vezes pega para eles a coisa. Segunda questão para refletir. O que eu vou fazer sobre isso? Essa semana encontre uma maneira de servir cada membro da sua família. Quero te dar esse desafio. E você vai lembrar na célula, essas coisas vão ser feitas. A Annelise está lá atrás fazendo o roteiro. Vai lembrar isso aqui na célula. Essa semana encontre uma maneira de servir cada membro da sua família. Então, servir, mas não só servir, mas servir de que forma? Nós estamos falando sobre a atitude do serviço, estamos falando sobre o foco e sobre nosso padrão de servo que nós queremos ser. Então, vamos olhar aqui a atitude que é humildade. Servir com humildade. Shane. Com licença, eu cheguei primeiro. Por favor, Shane, não. Um copo d'água para ti. Não, só um pouquinho. Uou. O acordo era que a Camila ia entregar de noite. Não, gente, só um pouquinho. Eu vim lá do Ministério Infantil, eu tô com colete até, pessoal. Aqui sou eu hoje, tá? Só um Por favor. pouquinho. É gelada a Vem minha. falar do... Não, é mineral. A minha é melhor. Não, gente, isso aqui, isso que é uma falta de respeito, tá, Tu vem pessoal? falar do Porque de Ministério manhã era Infantil. tu, Camila, e de noite sou eu. Não, tu não tá entendendo com quem Não, tu tá só um falando. pouquinho. Não. Ficou Obrigada, não, obrigada, isso não tá obrigada. certo, pessoal. Não Senta tá lá, certo. Cláudia. Só porque, pessoal, eu Olha sirvo só. nas crianças, eu tô com colete aqui, eu queria ser respeitado. Tu não sabe com quem tu Tá? falando. Eu queria ser respeitado. Eu sou a Suelen do Ministério Infantil, a ministra de louvor. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Leva criança a um nível assim, ó. Não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não, sério, Kevin, chega. Tá de brincadeira, né? Não acredito. Desculpa, pessoal. Obrigado, Márcio. Ora com eles aí. Faz uma oração aí. Eu não concordei com isso aí, muito menos o amendoim que voltou para ti aí. É castanha? Não, pode deixar aí. Pessoal, será que é possível crente, cristão, brigar sobre servir? Eu me lembro uma vez a gente voltou dos Estados Unidos, a semana estamos lá e a gente voltou, a igreja em Gravataí estava rolando, era mais ou menos semana de Dia das Crianças. E eu não entendi que tinha tido, eu ouvi falar que tinha tido 2 festas do Dia da Criança e eu queria entender mais o que tinha acontecido. Naquele momento, 2 irmãs que eram membros da igreja tinham brigado sobre quem ia ter a chave da sede. E algumas pessoas estão aqui, lembraram disso aqui. Aconteceu 2 festas, uma a 50 metros da outra, né? E o prefeito veio e visitou uma festa. Não, mas onde é que está? Por que não é lá dentro? Não, aqui ali tem uma festa oficial, mas nós estamos nessa outra festa aqui. Fizeram arrecadamento de brinquedo e tudo. E eu cheguei para ver assim, mas a comunidade ficou sabendo que aqui dentro da nossa igreja teve 2 festas, porque a gente brigou sobre quem ia estar dentro ou fora das... Olha, será que é possível alguém querer tanto servir que eles dizem, não, mas é minha vez de cantar. Como é que aquela pessoa está lá cantando? É a minha vez de estar ali na recepção e o outro cara se atravessou. Cara, é incrível como se a gente não vincular. Por isso, Raul, era importante botar algum. Por isso, se não botar humildade junto com o serviço, nós podemos nos atropelar no serviço. O ego vai entrar e nós vamos servir acabando com o nosso irmão. Então, nós estamos aqui, não só queremos servir, mas nós queremos servir com humildade. É uma maneira de servir. E quando a gente pensa, não tem exemplo melhor do que Jesus. Filipenses 2, 5-7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. A Deus, algo que era algo que ele deveria apegar-se. Em outras palavras, Jesus não pensou que lá no céu, ele teria que ficar lá e não vir se tornar um homem, porque ele tinha no coração dele a humildade de dizer, mas eu irei, eu vou à distância. E a distância que Deus veio para a terra se tornar um homem, é mais distante do que se você fosse um fazendeiro de minhocas, e aquelas minhocas estivessem ali. Eu até tinha botado isso aqui, mas depois eu tirei, porque era feio. Era um morrinho de estrume, com as minhoquinhas lá dentro. Olha,
vai ser feio, alguém vai falar pro Tércio, botei um retrato de cocô ali. Então vamos deixar assim. Tirei, mas eu vou descrever. Imagina você dizendo assim, ó, eu irei me tornar uma minhoca. Eu vou deslizar no meio do estrume. Porque eu quero alcançar as minhocas. Primeiro, tu e eu nunca falaríamos isso, nunca pensaríamos isso. Mas a distância que Deus viajou no universo, da santidade, do local da glória de Deus para vir caminhar entre barro aqui, ó, se tornar barro, para estar ao nosso lado, para nos salvar, é mais distante do que se você e eu nos tornássemos uma minhoca. Mas ele não achou necessário se apegar à glória lá no céu e não vir aqui. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, aí vem, que tipo de servo ele era? Humilde. É ali que vem essa ideia. Nós temos que ser servos humildes, porque Jesus foi um servo humilde. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Se não tiver humildade vinculado com servo, com ser servo, nós podemos realmente nos matar querendo servir um ao outro. Vou te dar um exemplo infeliz, que foi sexta-feira. Nós estávamos chegando quinta-feira da viagem nos Estados Unidos e no voo, que foi bem legal, no voo é que a Copa Airlines botou o filme de voo, era daqueles que só tem um filme para assistir. O filme era Quarto de Guerra, imagina, dentro daquele voo, aquele negócio bem evangelístico no voo. E teve aquela cena, não sei quem já viu aquele filme, mas no final tem uma cena onde o marido, ele está ali lavando os pés da esposa, e ela está comendo aquele favorito sorvete dela e tudo. E eu fiquei pensando assim, eu podia servir a Michelle de uma forma legal, que ela ia gostar. E faz tempo que ela está reclamando que o celular dela não tem memória. Ela vai tirar uma foto na célula que a gente visita e sem memória, né? Aí a gente tenta lá tirar umas fotos, mesmo assim não adianta. Então ela faz alguns meses que ela diz, Jenny, não tem nem memória no meu celular, não consigo tirar uma foto. E eu estava trazendo para mim, porque o celular da Camila quebrou, deixei o meu para ela. Eu estava trazendo um celular seminovo, né, que eu comprei lá nos Estados Unidos, com 64 GB de memória. E estava ali, novinho, dentro da minha mochila. Vou chegar no Brasil, vou acionar esse celular. Aí, vendo aquele filme, pensei, não, eu posso dar aquele celular para a Michelle. Ela está... claro, eu vou ter que ficar com o celular dela, que é um azulzinho, né? Com 8 GB. É bonito, glória a Deus. Mas o dela é preto, fosco. Aí, ó, 64. Mas eu estava no clima daquele filme, e eu vou ficar com esse aqui, e sem falar que caiu no vaso, já, uma vez. Ficou uma semana no arroz. Então, os dias estão contados para esse celular aqui, e, né? Mas, eu quero servir, né? Então, eu vou ficar com aquele celular do vaso. Cheguei aqui, vou fazer uma surpresa. Realmente, eu planejei a noite familiar aqui. O Márcio e a Nayane estavam juntos, porque eles tinham cuidado da Camila e do Gabriel quando a gente estava fora. Então, eu disse, olha, pessoal, queria que fosse um momento impactante, assim, pessoal. Michelle, eu queria que você tirasse bastante fotos, né? Quando a gente sair de férias, tirar bastante fotos. Até queria que a Camila ajudasse ela a abrir uma conta no Instagram. Não sabe o que é isso, né? Mas nossos filhos sabem. Abre aí. E eu estava só esperando dizer, não, mas não dá para tirar foto. Não, mas peraí, dá sim. Você agora é proprietário de um celular que tem 64 GB. E eu vou ficar com o seu. Eu já olhei para a família, olha, porque o marido da casa tem que... Eu sabia que ia pregar essa mensagem, então estava... O marido da casa tem que ser humilde. Então, glória a Deus. E aí, na próxima manhã, essa aí foi quinta-feira à noite, sexta de manhã, eu acordei, eu tinha que preparar essa pregação, e eu também tinha que fazer muitas coisas, mas Michelle queria que o celular fosse... Aí eu disse, não, vou fazer primeiro
primeira coisa de manhã vai ser arrumar o celular da Michelle. Fui ali, liguei um computador que eu precisava para pegar. Sabe aquele negócio de esqueceu a senha do Apple? Aí tem que fazer. E do iTunes também. Buscar a senha daquela ali é difícil. Mas eu botei no computador, vai dar certo. Espichei ali a corda ali, a Michelle passa ali, tropica sobre a corda. E ela, Xene, tu podia botar uma extensão aqui? Aí subiu o sangue. Eu tô te dando o melhor telefone da casa. Pelo menos você pode pegar uma extensão, cabo de extensão. Os homens estão me entendendo. E aí saiu aqui pela boca, saiu. Pega tu. Tipo, pega tu. Se eu te dissesse que isso iniciou um dominó, um feito dominó, que aquele dia de sexta-feira foi terrível. Aquele dia, sexta-feira, eu tentando preparar essa pregação, e depois da Michelle, o que você vai pregar sobre o quê? Aí eu olhei assim, depois, eu olhei aqui, servir com humildade. Servir com humildade. E ela tinha um momento com as mulheres lá em Gramado. Ela tinha ontem com um monte de pedrinha com as discípulas dela, assim, palavras tipo amor, esperança, paciência. E eu disse, e essas pedras vão ser para quê? Estamos sendo autênticos, aconteceu. E aí, finalmente, eu estava olhando a tela do computador, preparando essa pregação. Disse, Deus, como é difícil servir com humildade. Claro, a Michelle sabe da parte dela. Mas sabe que nós tivemos um tempo muito precioso de pedir perdão um para o outro, de voltar, né, de respirar fundo. Porque imagina Jesus indo para a cruz e voltando, o Ranulfo sabe disso muito, voltando. Imagina Jesus indo na cruz e ele está indo lá, e ele está carregando aquela cruz e alguém cuspe no rosto dele, larga aquela cruz, aí é demais. Eu já estou carregando a cruz e alguém me cuspiu. Né? Imagina, né? Seria mais engraçado se não fosse tão real. Quanto tempo nós pastores e líderes, vocês discipuladores, têm passado lidando com cristão ofendido, porque ao servir alguém não gostou, porque eles queriam servir e foi tirada a vez deles. Pessoal, servir é com humildade, como Jesus fez, amando até o fim. Ele teve a humildade de ir até a cruz, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. É no nome de Jesus que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar, porque ele, no reino de Deus, inverso, aquele que serve mais é o mais alto, ninguém vai conseguir servir mais do que Jesus serviu. Mas parece que a gente não acredita isso. Então, quando a gente vem servir na igreja, se não somos reconhecidos às vezes, a gente fica triste. Quando tem que entender que o verdadeiro reconhecimento vai vir da onde? Vai vir do Pai, vai vir do Senhor. E quando exigimos a nossa recompensa aqui, a gente perde lá. Então, eu queria te dizer que ser Montserrat, ser membro dessa igreja, é você ser um servo. É nós sermos servos. E não só ser um servo, mas ser um servo humilde. Da mesma forma que Jesus recebe a sua grande autoridade, ele já é Deus, mas Deus está dizendo por isso. Então, quando ele diz por isso, é incontestável que ele serviu mais do que qualquer outro. Você e eu, quando a gente nos humilha na presença do Senhor, ele nos exalta. É humilhando-se e se colocando humildemente diante do Senhor que ele vai nos levantar. O que Deus está te dizendo sobre isso? Você tem servido com humildade ou tem exigido seus direitos? Eu quase perdi a atenção, mas eu voltei. Eu pensei, eu estou dando um grande presente para a Michelle. O celular melhor da casa. E naquele troca de falas, assim,
Uma vez ela disse, tá, mas o que adianta me dar o melhor celular da casa se não estamos com paz? E aí ela saiu para o Zafre. Mas ela voltou do Zafre. Mas sabe que é verdade. O que adianta a gente servir a Deus se vamos brigar com os irmãos? O que adianta a gente servir a família se vamos depois ficar lembrando eles que a gente serviu? O serviço tem que ser para Deus e com humildade. Você tem servido dessa forma? O que você vai fazer sobre isso? Peça que Deus te revele quem está esperando uma palavra humilde sua. E talvez, da mesma forma que eu e a Michelle estávamos esperando um ao outro uma palavra humilde, pedir perdão, imagino que você que está transitando por aí, que é ser humano que nem nós, deve ter alguém esperando. Quando eu escrevi isso aqui, olha, deve ter alguém esperando que você já sabe, o Espírito Santo está te incomodando. Vai lá e faça seu papel de servo humilde, peça perdão. Não viva de uma forma que você fica dando desculpas. Porque eles não eu tentei servir e eles não gostaram. Não, você serve a Deus, não a pessoas. Quem está te esperando uma palavra humilde? Servir com humildade e eficácia. Eu me lembro que, por muitos anos, como batista fundamentalista, que a gente foi criado, eu e a Michelle, a palavra pragmático era um insulto. Assim, tu podia insultar um pastor. Aquele pastor é pragmático. Em outras palavras, ele fazia o que dá certo. Bem, eu sempre achei que era bom fazer o que dá certo. Mas dentro de uma veia assim, fundamentalista, era insulto porque não se esperava que a igreja crescia muito. E se a igreja começasse a crescer, o cara estava comprometido com o mundo, com certeza. Porque como é que as pessoas vão vir, né, quando a coisa é tão difícil? Eu me lembro que quando lá começou a crescer, a igreja lá em Gravataí, em ano 98, por aí, a Esther, que está sentada aqui, ela era a nossa primeira ministra de cuidado retroprojetor. Você lembra? As lâminas, ela botava as lâminas ali, retroprojetor. E dava mais ou menos 90 pessoas naquela igreja, crescendo. E eu me lembro que eu fiquei com medo que a minha missão ia saber que nós estávamos crescendo demais. Porque aí eles iam descobrir que alguma coisa era diferente. Realmente, a gente estava com uma bateria instalada. Bateria e uma guitarra. E aí eu fiquei pensando, se eles descobrirem que eu estou com bateria e guitarra, vai dar problema. Mas estava sendo eficaz, não estava crescendo por causa da bateria. Realmente pessoas estavam entregando sua vida a Cristo. Mas existe então uma ideia de que para ser certo, o negócio não pode dar muito certo. Mas a Bíblia não concorda com essa ideia. A Bíblia nos chama para ser fiel fazendo o que é certo. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz assim, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. O maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus. Olha só, quantas vezes vai falar sobre tornando-se. Então, o Paulo, extremamente pragmático nesse texto, está dizendo, olha, eu fiz o que foi necessário para alcançar pessoas que estavam distantes de Deus, mas eu nunca nunca desviei da minha lealdade para Cristo. Então, esse texto é um texto norteador, assim, para ministérios, de como a gente vai alcançar as pessoas ao nosso redor. Ele diz assim, tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é amor. Ele amou e morreu por nós, e nossa lealdade é ser discípulo dele. Então, nunca vou me tornar tanto como alguém para alcançá-los, que eu negaria a Cristo. Tendo essa única âncora, eu posso fazer de tudo para todos alcançar alguns. Olha só, continua assim. Assim, sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Agora, talvez você possa dizer assim, Tiene, mas esse negócio de fazer coisas que dá certo é a gente que gosta de número. Eu queria te dizer que nós, aqui a liderança, nós somos libertos da acusação de vocês só querem crescer em número, porque Deus escreveu um livro na Bíblia com o nome de números. E também o Paulo não tem problema aqui, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Com certeza nós queremos ganhar o maior número de pessoas para Cristo. A gente quer esvaziar o inferno. Só que, para fazer isso, nós precisamos servir com humildade e também com eficácia. E às vezes o que nos deixa menos eficaz é nosso orgulho. A gente não quer nos tornar mais como alguém que é fraco ou desagradável. Quando Paulo diz assim, ó, tornei-me fraco para ganhar os fracos, fraco não é um elogio. Não sei, só talvez no espanhol, quando está dizendo que o cara é magro, né, está fraco, né? Mas o que é? Eu não sei, não é magro, né? Estamos dizendo fraco. No espanhol, o que é fraco? Sabe, mas a palavra negativa, assim, que você não consegue, como é que seria? Débil, tá bom. O débil do espanhol é o fraco do português e é o weak do inglês. Ninguém quer ser chamado de weak, ou débil, ou fraco. E Paulo está dizendo, olha, eu me tornarei coisas desagradáveis para mim mesmo, para alcançar pessoas que estão num lugar desagradável. Eu não tenho medo de fazer isso. Desde que eu não saia debaixo da autoridade de Cristo na minha vida. E quem está disposto a fazer isso vai ser eficaz no seu ministério. Ele diz, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Qual é a dificuldade da eficácia de ministérios hoje em dia? Não é o poder do Espírito que é pleno. Não é o Evangelho que é fraco. Às vezes somos nós que somos impossíveis de mudar. A gente não quer mudar para alcançar alguém. Talvez nós temos bagagem de preferências, nossa bagagem de orgulho, tradições, religiosidade. São coisas que nos impedem de ser mais como a pessoa que estamos tentando alcançar. E o Paulo é bem claro sobre isso. Ele diz, olha, eu me tornei mais como judeu, mais como gentil, mais como fraco, para alcançar o fraco. Então, quando eu penso em servir, talvez em 1 Coríntios 9, 24, diz assim, vocês não sabem que no mesmo texto, o próximo versículo, diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcançam o prêmio. Corra para vencer. Deus quer que a gente seja eficaz. Por muitos anos eu entendia que o pastor tem que ser fiel. Mas fiel fazendo o que é errado? Não. Fiel fazendo o que dá certo. Obedecendo a Deus e nos humilhando. Se Jesus conseguiu vir lá do céu e se tornar ser humano, sem pecar, você pode ir para o teu vizinho se tornar um pouquinho mais parecido com ele, para você alcançá-lo. Só basta você tirar aquela bagagem toda. O que Deus está te dizendo? O que tem te impedido de se tornar mais como as pessoas que Deus te deu para alcançar, sem abandonar Jesus? É uma pergunta séria. Pensa essa semana, o que tem te impedido? Mas a minha família não me entende, eu sou o único crente, e quando a gente se encontra com eles, eu fico dando na cabeça deles com a Bíblia, e ninguém gosta mais de mim. Para, né? Para disso. Vai jogar futebol com teu cunhado lá, vai jogar videogame com teu sobrinho, faz alguma coisa de se aproximar, e você vai ser uma pessoa amigável, e eles vão ver em você um amor que não tinha antes, e vão querer saber o que você tem. E você vai falar com fidelidade sobre Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos tornar mais, para poder servir mais. Escolha alguém que encaixe como fraco para os fracos. Aqui, o que eu vou fazer sobre isso essa semana? Essa é uma sugestão. Escolha alguém que se encaixe nesse fraco como os fracos, para servi-lo essa semana em nome de Jesus. Talvez tenha alguém que você acha chato, e seria muito ruim você passar tempo com eles. Começa por ali. Vai por lá. Né? Convida essa pessoa, diz, olha, eu queria pagar teu almoço. Sim. Quando você paga o almoço de alguém, é muito mais fácil você entrar na conversa que você quer. Leva aquela pessoa e começa a se aproximar. Criatividade. Sabe, o cristão às vezes começa a pensar que ele pode fazer a coisa para Deus de qualquer forma. Que basta, Deus tem que estar feliz que eu fiz alguma coisa. Eu dei um estudo lá e foi forte. Tá, mas foi bom? Você parou para saber se os fatos que você estava falando é verdade? Foi, estava muito verdade. Mas foi monótono, seco, botou as pessoas para dormir. Me lembro que meu pai me ensinou lá no início, Xene, é um pecado entediar as pessoas com o livro mais importante do universo.
não seja entediante. E meu pai usava muitas histórias. Ele é um cara muito interessante de ouvir, um pregador. Mas isso ficou comigo. Shane, entediar as pessoas com o que é mais interessante no universo é um pecado. E nós fomos chamados para ser criativos. Em Gênesis 1, diz que no princípio Deus criou. A primeira coisa que a gente sabe sobre Deus é que Ele cria. Que Ele é um Deus criativo. E quando Ele cria não as coisas só funcionais, Ele cria as coisas belas. Tem 67 mil tipos de besouro. Para mim podia ter um ou nenhum. Quantos tipos de mosquito tem, pelo amor de Deus? Podia ter nenhum, mas tem um monte de tipo. Porque Deus é criativo, Ele é diverso, Ele ama a diversidade. Olha só, todo esse povo aqui não tem um polegar igual ao outro. Em todos os flocos de neve, a gente não encontra um parecido. Deus é extremamente criativo. E nós podemos chegar com um mingauzinho, sem gosto, e dizer que aquilo é serviço para Ele. Então, eu queria te chamar para a criatividade. Quando a gente serve aqui na Monte Serra, nós chamamos você para servir com humildade, eficácia e criatividade. Porque Deus é um Deus criativo. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher, Ele os criou. Você não pode dizer que, mas eu não sou criativo. Isso aí é o teste da Rosa. Isso aí são as pessoas que são artistas. Não, todo ser humano que é humano foi criado na imagem de Deus, homem e mulher. Vocês têm a imagem do Deus criativo em você. Você foi criado para fazer coisas criativas. E é preguiça nossa de fazer uma coisa sem graça, de servir sem graça. Salmo 98 diz, cante ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. Cada geração tem que surgir com mais criatividade, porque o Deus, ele não parou de abençoar. As coisas maravilhosas que Ele fez no passado, a gente canta e celebra também, mas Ele fez coisas maravilhosas essa semana. Quando você senta com sua família, você deveria poder sentar ali e de uma forma criativa, celebrar o que Deus está fazendo essa semana também. Então, Ele nos chama para ter cânticos novos. Eu gosto muito desse texto em Êxodo 31, porque qualquer pessoa, isso aqui é o povo saindo do Egito, eles eram escravos. Qualquer pessoa que sabe fazer alguma coisa nesse grupo aí, eles aprenderam como escravo. Se o cara é pedreiro, ele era escravo lá do Egito, talvez construindo pirâmides. Se o cara era artista, ele estava fazendo estátua de ouro lá, coberta em ouro, daqueles ídolos lá do Egito. Mas agora ele foi liberto, não é mais escravo. E olha só o que Deus diz. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, do tribo de Judá. Sabe que antes dele ser escravo, ele já era filho de Uri, ele já era do tribo de Judá. Deus estava agindo na vida dele mesmo quando ele era escravo. E olha só o que diz, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade plena e capacidade artística. A gente pensa em estar cheio do Espírito, talvez, em algum outro dom, profetizando, falando em línguas, alguma outra coisa, a gente pensa, isso está cheio do Espírito. Sabe o que esse texto diz? O cara foi cheio do Espírito para ser artista, para trabalhar com as mãos. E seguindo o texto, ele fala sobre qualquer tipo de artesanato, ele foi cheio do Espírito para fazer artesanato. Fico pensando como Deus tem abençoado nossa igreja com artistas, pessoas que usam suas mãos, usam sua imaginação para fazer nosso ambiente, fazer nosso louvor melhor. Mas talvez você diz, Machene, eu não sei desenhar nem um figurinho de palito aqui sai errado. Mas eu queria que você entendesse que não é só ser artista que é ser criativo. Você foi criado na imagem de Deus. E se você sabe cozinhar, ou sabe sentar com sua família, ter tempos em família, você pode fazer 1 Coríntios 10 ali. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que quando a gente serve a Deus, seja na maneira que a gente executa nossa célula, você fica pensando assim, o que eu vou oferecer para Deus essa semana? Ou você só oferece aquela célula ou aquele discipulado como algo pensado na última hora, sem orar sobre isso, ou você planeja um momento impactante, onde pessoas vão se sentir bem acolhidos.
Quando você senta com a sua família, você diz, pá, vamos fazer, a igreja está incomodando, para mim, liderar a família no devocional. Então, eu vou ler um texto. Aí tu abre ali e diz, Deus disse, tá bom, pessoal? Não, faça com amor. Lá na tua empresa, se tu precisa entregar um trabalho para ser promovido, você imprime num papel legal aquilo ali, bota numa capinha 10, bota ali a melhor assim, condição possível para entregar para o teu chefe, assim, olha, eu fiz um bom trabalho. Mas se você senta com sua família para passar um tempo com Deus, você nem pensou no assunto, você não sonha como aquele momento pode ser impactante para Deus, ou férias, homens, vai passar férias, você fica planejando. Eu me lembro quando a gente levou a nossa família conseguimos levar para Paris, anos atrás, há 2 anos atrás agora, eu fiquei planejando aquilo, vai ser dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados nos Estados Unidos. Nós vamos estar, comprei as entradas para o Torre Eiffel, no dia 14 de fevereiro, vai ser dia dos namorados, meia-noite, olhando para Paris, e eu vou juntar a família assim, e vamos olhar por ali, aquela cidade, e dizer, como Deus é bom. Sabe o que aconteceu? Dia 14 de fevereiro, meia-noite, ali no Torre Eiffel, olhando para a cidade, eu juntei a família e disse, olha como Deus é bom. Mas isso não acontece se você não tomar posse da sua vida e dizer, eu vou ser um ser criativo com a minha família, com a minha adoração, com a minha célula, com o meu discipulado. Você tem que exercer o que você foi criado para ser e parar com aquele mingauzinho de serviço a Deus que não tem gosto nenhum. Isso não é adoração, isso é desprezo de um Deus que criou você com tanta capacidade de servir com alegria e com criatividade. Então, aqui na Monte Serra, nós queremos servir com humildade, eficácia e criatividade. E Deus te chamou para ser um ser criativo. O que Ele está te falando? Você tem clareza de que é um ser criativo, com dons, recursos e talentos, pelos quais Deus vai exigir um retorno? Você tem clareza disso? Essa semana, arrisque-se ao servir. Dance, desenhe, cante, declame, faça algo. Alguns de vocês vão ter que fazer isso no chuveiro, talvez, mas começa ali. Faça algo que revele a imagem do seu Deus Criador. Sai do bege e vem para o colorido. Sai do baunilha e vem para uma coisa mais saborosa. Eu gosto de baunilha também. Mas faça algo que traz vida e vida abundância para sua família. Deus quer fazer de você um servo, mas primeiro Ele te serviu. Ele veio lá do céu servir a gente para nos tornar servos, para a gente poder servir uns aos outros.